A paz do Senhor esteja com todos. Você está feliz com Jesus? Nós vamos ouvir a palavra de Deus agora. Então quero que você pegue, por favor, a Escritura Sagrada e abra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. E a gente vai ler que está escrito nos versículos 1 e 2. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2. E nos diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Amém? Eu vou reler. Veja que é uma exortação que partiu do apóstolo Paulo para uma igreja específica, a igreja de Colossos. Então ele fala: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Seja que ele está falando de mudança de mentalidade. Então vou ler o versículo 2 agora, novamente. E todos os que estão aqui e os que estão assistindo em casa, repitam em seguida. Vamos lá. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Amém? É uma coisa difícil de se fazer, porque nós vivemos aonde? No céu ou na terra? Então já está claro, não está? Está claro. Se eu vivo na terra, eu vou passar a maior parte do meu tempo pensando no quê? Nas coisas da terra, porque se eu vivo na terra, eu estou me relacionando diretamente com as coisas da terra, eu estou em contato direto com as coisas da terra. Mas Paulo está falando que deve haver uma mudança de pensamento, e esta mudança de pensamento vai trazer benefícios. Amém? Você crê na palavra de Deus? Então quero que você coloque a Escritura sobre o teu assento e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a palavra dEle. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui diante da Tua santa e maravilhosa presença, e todos nós queremos ouvir a Sua voz, queremos ouvir a Sua palavra. Portanto, fala conosco, não aquilo que queremos, mas o que nós precisamos ouvir, e envia a Tua palavra com poder e autoridade, e que a Tua palavra vá e produza ela o resultado para o qual vai ser enviada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Podeis sentar, queridos. Você sabe que toda vez que há uma crise no mundo, as leis são modificadas. Criou-se, por causa da crise do coronavírus, uma lei que obriga o uso de máscara em ambientes públicos e também em ambientes onde tem um certo número de aglomeração de pessoas, para que não haja uma disseminação em massa nos casos de coronavírus.
Então, toda vez que há uma crise presente no mundo, as leis são modificadas. E as leis estão mudando o tempo todo. E conforme as leis vão mudando, a maneira de agir e de pensar das pessoas também muda. Por exemplo, hoje você higieniza as suas mãos com muito mais frequência do que antes da pandemia do coronavírus. É verdade ou não é? Não, que antes você não higienizasse. Mas hoje você tem uma preocupação muito maior. Hoje você tem um cuidado a mais. Antes você chegava aqui na igreja e alguém abraçava você ou você abraçava alguém, não é? Hoje você chega e faz assim, ó. Não é? Claro. São as recomendações e a gente tem que seguir. Então a maneira de agir está mudando por causa da crise. E a maneira de pensar também está mudando por causa da crise. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu vou ler de novo, se você quiser me acompanhar, acompanhe. Olhai para as coisas que são de cima, ou seja, para as leis de cima. Paulo está se referindo às leis de cima, às leis do governo de Deus. Olhai para o governo de cima, é isso que ele está dizendo. E por que ele está dizendo isso? Porque o governo de cima nunca entrou em crise. As leis de Deus nunca entraram em confusão. Porque tudo que Deus faz é perfeito. As leis de Deus nunca mudaram. Você pode ler a Escritura Sagrada inteira e você vai ver que as leis de Deus nunca mudaram. A própria Escritura diz: eu, Senhor, não mudo. E no nosso Deus não há sombra de variação. Deus não pensa uma coisa hoje e está pensando outra coisa amanhã. Porque tudo que Deus pensa é perfeito. Então as regras de Deus nunca entraram em confusão. As leis de Deus nunca entraram em confusão. Por isso que Deus tem um governo vitorioso. Por isso que o governo de Deus é um governo que triunfa sobre todos os outros governos. Porque tudo que Deus fala que vai fazer, Ele faz. E tudo que Deus diz que vai acontecer, acontece. Eu quero que você vá comigo lá em Eclesiastes, que foi escrito por Salomão, o homem mais sábio que existiu. Lá no capítulo 10, eu quero te mostrar uma coisa que o Salomão falou, e que muitas vezes até gera uma certa polêmica no meio cristão. Esta grande crise que o mundo está passando não é só a consequência da saúde que está comprometida, mas também é consequência da falta de recursos, de dinheiro. Você sabe que com o passar dos anos, criou-se uma divisão entre o cristão e o dinheiro, entre a igreja e o dinheiro, que chega a ser uma coisa até absurda. Por exemplo, só para a gente colocar por terra esses tabus. Que horas você saiu da sua casa hoje? Quem aqui saiu antes das 6 horas de casa? Não, né? Você não mora tão longe assim. Quem saiu antes das 7 horas de casa? Ó, o senhor precisou de dinheiro para chegar aqui? Precisou, né? Não sei se o senhor veio de aplicativo, não sei se o senhor veio de ônibus, mas de qualquer maneira precisou de dinheiro. Ou para pagar o motorista do táxi lá, do Uber, ou para pagar a condução no ônibus, que eu nem sei quanto é que está, deve estar uns R$4 já. Não é isso? 3,80? Poxa, congelou, né? Ainda bem. Então, para você se locomover da sua casa para a igreja, você precisou de quê? De dinheiro. A não ser que você more tão perto que dê para você vir a pé.
Mas você vindo a pé, você teve que gastar a sola do teu sapato. E para comprar o sapato do qual você gastou a sola vindo a pé, você precisou de... Ok. Então diga assim comigo: neste mundo não tem como eu sobreviver sem dinheiro. A gente vive sem ele, mas não sobrevive sem ele. Viver e sobreviver são duas coisas diferentes. Então, o homem mais sábio que existiu, que foi o rei Salomão, ele disse aqui em Eclesiastes capítulo 10, eu quero que você acompanhe lá no versículo 19, ele disse que na terra tudo depende do dinheiro. Ele disse, olha o que ele falou, versículo de número 19: para rir se fazem convites, e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. E por tudo o dinheiro responde. Quer dizer que Salomão está dizendo que o dinheiro aqui na terra compra tudo. Por quê? Porque ele faz parte das leis deste mundo. Ele faz parte das regras deste mundo. Deus sabe que nós dependemos dele. E Deus sabe que nós que dependemos dele, precisamos do dinheiro para vivermos segundo as regras deste mundo. E Deus também sabe que este mundo é dirigido por aquilo que responde por tudo, o dinheiro. Deus sabe. Só que Deus, ele pensa em tudo, amados. Deus criou 4 leis poderosas que fazem qualquer pessoa crescer, vencer, ser feliz e ter uma vida absurdamente abençoada quando ela se dispõe a ouvir, a obedecer e a praticar estas leis que ele criou. São 4 leis. E eu vou citar cada uma delas para você. Se você quiser anotar, anote aí qual foi a primeira lei que Deus criou para o homem viver bem neste mundo. A primeira lei chama-se Lei da Provisão. Repete comigo: Lei da Provisão. Eu fui buscar no dicionário da língua portuguesa a definição da palavra provisão ou prover, porque quando a gente lê só a linguagem bíblica, às vezes fica um pouco difícil a gente compreender o que está sendo dito ali, porque a linguagem bíblica é um pouco arcaica perto daquilo que nós aprendemos hoje. Então, buscando no dicionário da língua portuguesa, eu encontrei 2 definições interessantes da palavra prover ou provisão. Segundo o dicionário da língua portuguesa, prover é o mesmo que abastecer. Olha só. Segunda definição, é o mesmo que fornecer. Então, quando Deus criou a lei da provisão, no que é que ele estava pensando? Ele estava pensando em abastecer. Abastecer o ser humano que ele criou e colocou na terra. Ele estava pensando no que ele tinha que fornecer para este ser humano, para que ele pudesse viver bem na terra. Porque Deus criou o homem para viver bem, não para viver mal. Se você está vivendo mal, você não está cumprindo o objetivo da criação. Diga comigo assim: eu tenho que viver bem. Quando a gente fala viver bem, a gente não está falando só de viver bem financeiramente, não, gente. Porque dinheiro não é tudo, você sabe disso. Não adianta você ter muito dinheiro, mas não conseguir dormir de noite. É ou não é? Viver bem inclui o seu bem-estar, a sua saúde, a sua alegria, a felicidade, o seu relacionamento com as pessoas, a maneira como você vive a sua vida aqui neste mundo, sem precisar
ficar se queixando das coisas difíceis ou ruins que você passa. Porque dificuldade todo mundo tem, mas apesar delas, nós temos que viver bem. Amém? Você pode levantar a mão direita assim e falar: Deus me criou para viver bem. Isso, fala de novo: Deus me criou para viver bem. E viver bem, eu não posso deixar de fora isso, é você viver bem com Deus principalmente. É você ter vida com Deus. É você orar e ter a certeza de que Deus está te ouvindo e te respondendo. Você viver bem. Então, primeiro, quando Deus colocou o ser humano na terra, Ele pensou assim: eu preciso criar algo para abastecer o homem de tal modo que ele não sinta falta de nada. Então Ele criou a lei da provisão, que a gente também pode chamar de lei do abastecimento. Amém? Ou a lei do fornecimento, porque prover é o mesmo que abastecer e fornecer. Quando a gente chega lá em Gênesis capítulo 22, claro, a humanidade já foi criada, muita coisa já aconteceu, e agora nós chegamos na história de um homem de muita fé. Como é o nome dele, gente? Abraão. Abraão. Esse Abraão, ele vai conhecer na prática esse Deus da provisão, esse Deus que abastece e que fornece ao ser humano tudo o que ele precisa, principalmente nas horas mais difíceis da sua vida. Olha aqui, capítulo 22 de Gênesis e versículo 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Quando ele disse o Senhor proverá, ele está dizendo o quê? O Senhor abastecerá, o Senhor fornecerá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Oh glória! Levante a sua mão assim, porque eu profetizo que Deus vai abastecer a sua vida, para você resolver todos os teus problemas, sejam de ordem espiritual, sejam de ordem familiar, sejam de ordem conjugal, sejam de ordem financeira, seja na tua saúde. Deus vai te abastecer com tanta saúde que você não vai precisar tomar remédio nunca mais. Diga glória a Deus. É incrível isso. Vamos pular um pouco mais a história. Vamos lá para o primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 4 e versículo de número 7. Vamos lá. Vamos ler a partir do versículo 7. Pulamos bastante a história. A gente chega agora num homem que um dia disse para Deus: eu não sei como julgar a este teu povo, a este teu tão grande povo. Ele disse para Deus: eu não sei nem por onde eu começo. Eu não sei como governar. Veja que o problema dele era governo também. Ele sabia de muita coisa, mas não sabia governar. E ele disse isso para Deus. Quando Deus perguntou para ele: o que você quer que eu te dê? Pode pedir. Ao invés de ele pedir riquezas ou a morte dos seus inimigos, o que ele pediu para Deus? Sabedoria. Ah, Senhor, dá pois ao teu servo um coração entendido, para que possas saber julgar a este teu povo, a este teu tão grande povo. E Deus o deu, o cobriu de sabedoria, e não só sabedoria, Deus lhe deu muitas riquezas, apesar de ele não ter pedido. E aí, esse homem já cresceu, já prosperou, já se tornou famoso, não só em Israel, mas fora dos territórios de Israel, tanto que pessoas de longe vinham visitá-lo para provar da sua sabedoria. E aqui no capítulo 4, continuando a história desse homem, e no versículo 7, olha o que a gente lê. E tinha Salomão
12 provedores sobre todo o Israel, que proviam ao rei e à sua casa, e cada um tinha a prover um mês no ano. Que história é essa? É isso mesmo. Esse camarada era muito rico, muito próspero, mas Deus mandava todo mês um provedor. O que seria um provedor? Se prover é abastecer, provedor é o abastecedor, é o fornecedor, é aquele que fornece. Deus mandava todo mês um diferente. Quantos meses tem o ano? 12 meses, ele tinha 12 provedores, um provedor para cada mês do ano. Diga: meu Deus, lembra-te de mim. Não seria bom, hein? Não seria maravilhoso se Deus fizesse isso com você? Salomão não precisava que alguém trouxesse ali o sustento para a casa dele, até porque ele podia sustentar a sua casa tranquilamente, ele era rico, mas Deus mandava, porque a provisão não é para quem precisa, é para quem Deus escolhe. Você está entendendo isso, sim ou não? Por que você está aqui hoje? Porque você precisa? Você está enganado. Você não está aqui porque você precisa, você está aqui porque Deus te escolheu. É bíblico, gente. João 15,16, eu começo, você termina. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Você foi escolhido. É simples assim. Deus olhou para você, foi com a tua cara e disse: é Ele que eu vou abençoar. Quem me compreende aqui, diga glória a Deus. Então Salomão não tinha problemas, pelo menos de ordem financeira ele não tinha, porque ele tinha 12 provedores que abasteciam a sua casa e o reino. Abasteciam a casa e o reino. Durante os 12 meses do ano não faltava nada, porque Deus enviava. Deus enviava. E olha que legal, o versículo 27 do mesmo capítulo que nós estamos lendo, o versículo 27 diz assim: proviam, pois, estes provedores, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos se chegavam à mesa do rei Salomão. E como termina o versículo? Coisa nenhuma deixavam faltar. Você vai passar por tudo isso, por essa crise, por essa pandemia, e não vai te faltar nada. Deus não vai deixar faltar nada. Não vai faltar o pão, não vai faltar o arroz, não vai faltar o feijão, não vai faltar o calçado, não vai faltar a vestimenta, não vai faltar fé, não vai faltar temor, não vai faltar disposição, não vai faltar força, não vai faltar sabedoria, não vai faltar alegria. Deus não vai deixar faltar nada. Então por que nós precisamos olhar para o alto? Vamos voltar ao texto inicial. O que nós lemos lá? Colossenses 3. Pensai nas coisas que são de cima, olhai para as coisas que são de cima. Por que nós temos que olhar para o alto? Porque é do alto que vem a provisão. É do alto que vem o abastecimento, o fornecimento. Então Deus criou essa lei, e o homem começou a desfrutar dos benefícios desta lei. Tem vários exemplos aqui, não dá para a gente dar tanto exemplo. Mas você entendeu? Até aqui? O homem começou a desfrutar imediatamente dos benefícios desta lei. Aí Deus olhou para o homem e pensou assim: eu posso fazer mais. Aliás, Deus não pode mais, Ele pode tudo. Então Ele disse assim: eu preciso fazer algo mais. Aí Ele criou uma segunda lei.
que é chamada de a lei da multiplicação. Você sabe que isso é bem antigo, né? Foi uma das tarefas, inclusive, que Deus deu para Adão e Eva. Crescei, frutificai, multiplicai e enchei a terra. Então Deus cria a lei da multiplicação. Quer dizer que primeiro Deus abasteceu e agora Ele vai multiplicar tudo aquilo que Ele mesmo já abasteceu. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, vamos lá? Na segunda aos Coríntios 9, versículo de número 10, o apóstolo Paulo escreveu assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também, aquele que dá semente é aquele que provê, é a primeira lei. Quando Deus dá a semente, Ele fornece a semente, Ele está provendo, é a primeira lei. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira. Você veja, provisão e agora multiplicação. E aumentará os frutos da vossa justiça. Veja só o que Deus está fazendo. Deus multiplica aquilo que Ele mesmo forneceu. Veja que não é tarefa do homem multiplicar. Multiplicar é tarefa de Deus. O homem não multiplica nada, quem multiplica é Deus. Tem um camarada aí que, nos últimos 13 anos, conseguiu granjear uma grande fortuna. Mas é um grande servo de Deus e ele tem como jargão a seguinte frase: nunca foi sorte, sempre foi Deus. Porque quando você chega a determinados patamares, tem gente que olha e fala assim: ele teve sorte, mas não sabe o preço que você pagou. É muito fácil falar que você teve sorte sem conhecer a história por detrás disso. Então, olha o que o texto está dizendo: aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira. Quer dizer que Deus multiplica. Fala isso comigo: Deus multiplica. Fala, eu não. Deus multiplica. Multiplicação vem de Deus. Jesus pegou 2 pães. Eram 2 pães? Quantos pães Jesus pegou? 5. E 2 peixinhos. E aí ele levantou assim, Não foi ele. Não foi ele. Ele ergueu ao céu e deu graças diante de Deus. Aí quando ele passou para a mão dos discípulos, aquilo foi multiplicando, foi multiplicando, foi multiplicando, foi multiplicando, foi multiplicando, e todos comeram e se fartaram. E quando acabaram, levantaram 12 cestos de pedaços de pães e de peixes que sobejaram. Você está entendendo? Quem faz a multiplicação? Deus. Eu não. Eu só semeio, Deus multiplica. Como é que isso acontece? Vamos comigo aqui em Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 6, versículo 14, que diz assim: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Você vai abastecer toda a sua família, eu profetizo isso. Eu profetizo que você vai ser coluna de ouro dentro da tua casa. Deus vai te multiplicar para você multiplicar na vida de outras pessoas. Deus vai te usar para abençoar a tua família. Deus vai te usar para abençoar a tua vizinhança. E se você quer mudar de vida verdadeiramente, quer viver bem neste mundo onde Deus te colocou, pare de olhar para as coisas que são da terra e comece a olhar para as coisas que são de cima, porque de lá vem a multiplicação de Deus para a tua vida.
Glória a Deus. Entenda, Deus pode pegar tudo que você tem, tudo que te pertence e multiplicar, porque isso é com Ele. Olha que interessante. Primeiro Deus provê. O que é prover mesmo, gente? Abastecer, fornecer. Ele cria uma fonte de abastecimento e de fornecimento que não para. Para os que são dele. Quem aqui é dele, levanta a mão. Não para. Aí, não contente em apenas prover, abastecer, fornecer, o que ele faz? Ele multiplica esse abastecimento. Ele multiplica esta provisão. Quando a pessoa começa a multiplicar, ela passa a ficar em evidência, não é? Quem é que lembra da história de Isaac em Gerar? Lembra? Já preguei sobre isso. O Isaac, quando chegou em Gerar, ele não tinha nada, ele só tinha uma saca de semente. Aí ele falou assim: vou para o Egito. Aí Deus apareceu para ele e falou: não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser, peregrina nela e serei contigo e te abençoarei. Aí ele ficou ali, pegou aquelas sementes que ele estava guardando para semear no Egito e começou a semear ali mesmo, naquela terra seca que não dava nada. Aí o que Deus fez? Deus mexeu na terra. Porque Deus tem o poder para mexer onde Ele quiser. E fez aquela terra gerar vida para a semente que estava lá. E naquele ano que ele semeou, ele colheu 100 vezes mais. Porque o Senhor abençoava. E aí no versículo 13, se eu não me engano, estou citando aqui Gênesis 26 para você. Se não me engano, o versículo 13 diz: e engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço. De maneira que os filisteus o invejavam. Ó. Essa multiplicação que Deus provocou na vida de Isaac fez com que Isaac ficasse em evidência. Todo mundo começou a olhar para ele. O que esse menino fez que ele chegou aqui e está conseguindo crescer mais do que todo mundo, inclusive mais do que nós que moramos aqui? Ele ficou em evidência. E quando você fica em evidência, a sua vida passa a correr perigo, a estar em perigo. É por isso que tem tanta gente famosa aí que anda com 2, 3, 4 seguranças em volta. É verdade ou não é? Então, quando você passa a estar em evidência, você começa a correr riscos. E Deus, sabendo que a sua vida corre risco, Ele vai criar uma terceira lei, que é a lei da estabilidade e segurança. Anote isso. A lei da estabilidade e segurança. Deus já proveu, Ele já multiplicou, agora Ele vai te dar estabilidade, equilíbrio, firmeza, para você não regredir. Quando você está estável, significa que você atingiu um ponto e você não sai mais dele. Amém? Deus vai te dar estabilidade, e com esta estabilidade Ele também vai te trazer segurança. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Veja que as leis da terra são perigosas, mas as que vêm de Deus, não tem nada nesta terra que possa abalar. Eu gosto de ler os Salmos de número 127. Corre lá comigo no Salmo 127. E vamos ler o versículo 1, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha aí.
Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Você que está trabalhando muito e ganhando pouco, esta escravidão vai mudar. Você vai trabalhar pouco e vai ganhar muito. Enquanto você estiver dormindo, Deus vai fazer os teus bens multiplicarem. Porque a tua segurança e a tua estabilidade vem de Deus. Você quer ver quem falou sobre isso com riqueza de detalhes? Profeta Isaías. Profeta Isaías. Pastor, o senhor está esquecendo o horário. Pastor, não, fica tranquilo. Aguenta mais um pouquinho aí. Isaías 33, versículo 6. Posso? Já achou? O que diz aí? E haverá estabilidade nos teus tempos. Glória a Deus. Muita gente vai cair, mas você vai ficar firme. Muitos vão perecer, mas você vai prevalecer. Deus está falando isso aqui para o seu povo. Abundância de salvação, sabedoria e ciência, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Que palavra forte, hein? Por que nós estamos firmes? Porque nós estamos olhando para o alto. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Você percebeu que quando a gente pensa nas coisas que são de cima, aqui na terra tudo fica resolvido? Tudo dá certo? É isso que a palavra está mostrando. Aí, gente, Deus proveu, Deus multiplicou, Deus deu estabilidade, firmeza, segurança ao homem, mas aí o homem peca, aí o homem se desvia, aí o homem se esquece de Deus, ele se esquece de quem o abençoou, ele se esquece de quem proveu, ele se esquece de quem multiplicou, porque isso acontece. E quando a pessoa se esquece de Deus, por alguma eventualidade, o que acontece? Deus retira a sua mão de sobre a pessoa. Quando Deus retira a mão, ela já perde o quê? A segurança, porque a segurança vem de Deus. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Deus retira a mão. Deus retirou a mão. A multiplicação não é Ele que faz acontecer, a multiplicação também vai embora. A provisão também não é Ele quem dá. Abraão não conheceu o Deus provedor do Monte Moriá, a provisão também vai embora. Aí a pessoa perde tudo. Poxa, pastor, mas tinha que terminar a mensagem assim? Calma, não terminou ainda. Só perde tudo. Quem já viu aqui alguém perder tudo? Levante a mão. Perdeu tudo. Perdeu família, perdeu filho, perdeu emprego, perdeu prestígio, perdeu a honra, perdeu respeito, perdeu reconhecimento. E alguns até perdem a salvação, porque se afastam de Deus por acharem que não precisam mais dele, porque dizem, eu já tenho a provisão, eu já tenho a multiplicação, eu tenho estabilidade, eu estou seguro. Aí se esquecem de Deus. E por se esquecerem de Deus, perdem tudo. Isso aconteceu com o povo de Israel. Vieram os gafanhotos. A propósito, onde estão os gafanhotos, hein? Não ouvi mais falar. Você tem ouvido falar dos gafanhotos que estavam passeando por aí? Onde eles estão? Não, estou falando sério, onde eles estão? Na Argentina ainda? Pararam na Argentina, né? É porque foram dizer que o Maradona era melhor que o Pelé. Aí eles não concordaram e foram lá tirar satisfação, né? Pararam na Argentina e não saíram da Argentina mais. Ou já saíram? Eu não tenho ouvido mais falar dos tais gafanhotos. Então o que aconteceu? Para a gente encerrar. O povo de Israel se esqueceu de Deus, deixou de buscar a Deus, deixou de dar a honra a Deus. Aí vieram os gafanhotos. Está lá em Joel. E os gafanhotos destruíram tudo, tudo.
causaram uma devastação enorme em Israel. Não sobrou nada, nem o trigo, não sobrou nada. O vinho novo secou, o óleo faltou, acabou tudo. Só que Deus, ele se antecipa às tragédias. Então, sabendo que haveria uma tragédia na vida do povo por falta de comprometimento com Deus, Deus cria uma quarta lei poderosíssima. Sabe qual é esta quarta lei? Será que você consegue imaginar? A lei da restituição. Tudo o que o meu servo perdeu, o que a minha serva perdeu, tudo que os meus filhos perderam, eu vou trazer de volta. Eu vou restituir, porque eu sou misericordioso. Eu não criei ninguém para perder, nem para viver mal. Eu criei o ser humano para vencer e para viver bem. Vamos terminar aqui lendo o que Deus falou através do profeta Joel. Vamos lá? Abra aí. Profeta Joel. Capítulo de número 2 e versículo de número 25. Olha o que Deus falou. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta e o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Veja que foi o próprio Deus que enviou, porque pararam de buscar a Ele, pararam de adorar a Ele, pararam de fazer a sua vontade, pararam de ouvir a sua voz. Isso está acontecendo com muita gente. A pessoa tem provisão, tem multiplicação, tem estabilidade, tem segurança, aí ela se esquece de Deus. Olha o que acontece quando ela se esquece de Deus. O próprio Deus permite a tragédia acontecer, mas Ele não vai permitir que a tragédia permaneça por muito tempo na vida da pessoa, porque aí Ele volta ao objetivo da criação. Qual é o objetivo da criação? Que o homem viva bem. Por que você acha que quando Deus terminava cada criação, Ele olhava e dizia, é bom? Aí quando Deus criou o homem no sexto dia, a palavra diz, e viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom. Antes do homem era bom, depois do homem, muito bom. Vira aí para a pessoa que está do teu lado e fala para ela, você é muito. Fala, você não é pouco não. Fala para Deus, você é muito. Deus não te criou para ser pouco, Ele te criou para ser muito. Diga, eu creio. Então Deus cria aqui a quarta lei, que é uma lei que vai proteger o homem do risco que ele corre de acabar deixando para trás os benefícios das 3 primeiras leis. Quando o homem perde a provisão, a multiplicação, a estabilidade e a segurança, Deus com a sua misericórdia vem e restitui. Restitui. Se não houver restituição para quem perdeu, como haverá multiplicação? Porque Deus tem que voltar na lei de novo. Então Ele restitui para multiplicar de novo, porque Ele criou a lei da multiplicação. Ele restitui para dar estabilidade e segurança. Para que haverá estabilidade e segurança se a pessoa não tem nada? Não tem nada, não precisa de estabilidade nem de segurança. Não tem nada. Você está entendendo? São 4 leis que Deus criou para benefício do homem. E nós temos que viver debaixo delas. Quando nós olhamos para o alto, quando nós pensamos nas coisas que são de cima, nós passamos a viver debaixo destas 4 leis. Provisão, multiplicação, estabilidade, segurança e restituição. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, toda a igreja, e vamos aplaudir o Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Eu vou direto ao assunto, para a gente não perder tempo. Quem aqui já é de Jesus, levanta a mão aí alto. Então você não pode
abandonar Jesus, porque se você abandonar Jesus, você perde a estabilidade. Porque a nossa estabilidade vem de quem? Quem é que nos mantém firmes? Deus, não somos nós, é Deus. É Deus. Se Deus não estiver com a pessoa não fica firme. Ela se abala. Ela desiste, ela perde a motivação. Então a gente tem que orar, e nós vamos orar agora. Eu vou inclusive convidar você a apontar a mão direita na direção da sua casa. Para onde você mora? Aponte a mão direita na direção da sua casa. A outra mão você coloca assim sobre o local do seu coração. Por quê? Porque primeiro Deus vai prover em você. Primeiro Ele vai abastecer você, Ele vai fornecer para você primeiro. Primeiro é com você. As coisas vão acontecer primeiro em você e com você. Então a mão esquerda sobre o local do coração. Fecha os teus olhos e orem assim comigo: meu Deus e meu Pai. Mais uma vez, eu estou aqui, diante da Tua presença. E eu quero te agradecer pelo privilégio que o Senhor me deu de eu poder estar aqui na sua casa e de eu poder ouvir, através da sua palavra, aquilo que eu preciso fazer para viver bem enquanto eu estiver aqui neste mundo. Eu sei, meu Deus, que o meu inimigo, o diabo, tem trabalhado dia e noite para tentar me fazer desistir, para tentar me fazer desanimar. Mas eu não desanimo, porque eu creio que a minha provisão, que a minha multiplicação, que a minha segurança e que a restituição para tudo que eu perdi vem do Senhor. E é por isso, meu Deus, que eu quero que neste momento o Senhor restitua as minhas forças, restitua a minha fé, restitua a minha esperança, e não permita jamais que eu perca o amor que eu tenho por Ti, mas me ensina a caminhar a cada dia debaixo da Tua vontade, e jamais permita que eu me desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu abençoo também a minha casa, a minha família, e eu declaro que o mesmo Deus que está comigo está também com os da minha casa. E eu profetizo sobre a minha casa a provisão, a multiplicação, a segurança, a restituição. E eu declaro no nome de Jesus que além de tudo isso, o Senhor também trará salvação, e não haverá dentro do meu lar ninguém que fique de fora, porque o Senhor salvará a todos para a honra e glória do Teu nome. Assim seja. Amém. Fale com Deus. Fale com Deus aí. Fale com Deus. Fale com Deus você. Diga para Deus o que se passa no seu coração. Diga para Deus qual é a provisão que você precisa, onde Ele precisa multiplicar, aonde você está precisando de estabilidade e de segurança, aonde você precisa ser restituído. Conte para Ele, diga para Ele. Pai querido, Deus amado, santo e poderoso, nós sabemos que não há Deus como Tu. Não há ninguém que possa prover, multiplicar, dar segurança, estabilidade, restituir como o Senhor. Não há Deus como Tu. É por isso que nós oramos agora no nome de Jesus e declaramos que aonde houver uma só pessoa que esteja passando por uma situação aonde as coisas faltam para ela, falta saúde, meu Deus,
age na saúde desta pessoa. Falta paz, falta amor, falta alegria, está faltando prosperidade, está faltando esperança, está faltando fé. Tudo aquilo que está faltando na vida desta pessoa, eu quero que o Senhor coloque de volta. Tira todo o medo que faz esta pessoa desistir dos planos e dos projetos que o Senhor tem para a vida dela. E opera de uma maneira maravilhosa e poderosa. Traz a multiplicação do amor, a multiplicação da fé, a multiplicação da esperança, a multiplicação da sabedoria, a multiplicação da unção, a multiplicação da alegria, a multiplicação da prosperidade, a multiplicação dos recursos, a multiplicação dos benefícios, a multiplicação da salvação, a multiplicação de todas as coisas que o Senhor já proveu. E dá estabilidade, faz esta pessoa ficar firme. Não deixa ela retroceder, não deixa ela regredir. Dá segurança para esta pessoa, porque quando nós estamos seguros em Ti, nós não nos abalamos com os reveses e com as crises deste mundo. Ah, meu Deus. E se esta pessoa perdeu alguma coisa, se ela foi roubada, se ela foi enganada, e se agora ela está no prejuízo, então restitui tudo que ela perdeu. Faça isso, faça para a honra e glória do Teu nome, e que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Diga amém, diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Faz assim com a mão, assim, a mão de profeta, e diga assim para esta pessoa, fala assim: tudo que você tem, foi Deus quem deu, e o que Deus te deu, ninguém pode tirar de você. Amém? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez?